E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade, né, à nossa discussão aí sobre a Idade Média, né, como é que ela se estrutura para a gente poder de fato começar a falar e dar início, né, o nosso, quer dizer, né, na verdade já faz parte, né, de todo esse início do ano, né, então já é conteúdo que vai estar na avaliação, né? Então é muito importante a gente dar, né, continuidade para a gente poder entender, né, de forma mais ampla essa Idade Média, tá? A Idade Média que se formava naquele momento. A aula passada a gente falou mais sobre o declínio do mundo romano e a ascensão das bases do que posteriormente, né, a gente vai chamar de Idade Média. E aí hoje a gente vai comentar especificamente sobre esse início da Idade Média, né, o início da Idade Média e como que eventos aí vão caracterizar essa sociedade medieval, tá bom? Vamos lá, para a gente não perder tempo. Pessoal, então, o início da Idade Média, pessoal, ele é marcado aí, né, principalmente aí após a queda do Império Romano. Então, a Idade Média, ela se estende do século V até o século XV, né? Então, coloca isso na cabeça de vocês. São quase 1000 anos de história, né, nesse período medieval aí, conhecido como Idade Média. Esse termo, Idade Média, ele foi cunhado pelos renascentistas, né, para se referir a esse período aqui de transição entre a chamada Idade Clássica ou Idade Antiga e a chamada Idade Moderna, né? Então a idade que ficava no meio era chamada de Idade Média, né? O período ali que ficava entre a Idade Clássica e o período moderno ficou chamado de Idade Média. Outra coisa importante de se saber sobre a Idade Média é que, por muito tempo, a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas também. Alguns pensadores lá do Iluminismo, no século XVIII, consideravam que a Idade Média ela era uma sociedade extremamente ignorante, né? Era um período de trevas, né? De escuridão, mas não no sentido maligno da coisa, mas sim em relação à produção de conhecimento. Para muitos desses filósofos iluministas lá do século XVIII, na Idade Média não havia tido um grande avanço filosófico, nem científico, e isso tornava essas pessoas, né, a vida dessas pessoas marcadas principalmente pela fé. Né? E aí eu coloquei aqui, né? Então, a Idade das Trevas, a Idade Média, né? Ela fica conhecida como Idade das Trevas porque teoricamente ela seria um período marcado pela excessiva fé religiosa, né? As pessoas seriam extremamente é, religiosas, né? Toda a explicação do mundo ela era baseada na fé e não haveria conhecimento técnico, né? Não haveria desenvolvimento técnico. Né? Então essa era uma concepção de que a Idade Média ela era uma Idade das Trevas por conta disso, né? Por ser um período aí que teoricamente seria um período de ignorância, em que as pessoas basicamente eram fanáticas, religiosas e não tinha desenvolvimento técnico, nem científico, nem filosófico. E aí a pergunta é, isso é uma verdade? Né? De fato, a Idade Média ela é marcada por essa fé excessiva e por pouco avanço técnico? E a gente vai ver que não, pessoal. Né? Na verdade, não. Né? Os estudos mais recentes, eles revelam que a Idade Média, na verdade, foi um período de grandes transformações, na verdade, foi um período de grandes descobertas, né? Um período, sim, de avanço filosófico também, né? A gente tem a Idade Média como um momento extremamente frutífero, né? Filosoficamente falando, apesar dos pesares, né? A gente vai ter correntes como a patrística, ou ainda a escolástica, né, de alguns filósofos medievais que sim, né, tinham uma visão religiosa do mundo, havia uma presença muito forte da Igreja Católica durante a Idade Média, mas isso, né, não vai limitar as pessoas lá no mundo medieval. Essas pessoas nem todas eram completamente ignorantes, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? A Idade Média ela não é difícil de chamar ela de Idade das Trevas porque, por exemplo, hoje um dos principais polos de saber de produção de conhecimento são as universidades. E as universidades elas surgem na Idade Média. Na Idade Média ela é marcada pelo surgimento dessas universidades. Né? A gente tem também o desenvolvimento de uma série de técnicas de cultivo, é, instrumentos é, para o cultivo ou não, que são produzidos na Idade Média que foram importantíssimos para o desenvolvimento tecnológico, né, da prática da agricultura na Europa. Então, é difícil de dizer que a Idade Média ela é uma idade de trevas. Né? Chamar a Idade Média de Idade das Trevas é uma forma extremamente equivocada, né? Uma forma extremamente limitada de se perceber
o que de fato era a Idade Média, tá? Então, vocês já ficam aí sabendo, né? A Idade Média não é não, né? Não tem como ser uma Idade das Trevas se houve produção de conhecimento, se houve desenvolvimento intelectual, né? Com a filosofia medieval, se teve o surgimento das universidades, o desenvolvimento de técnicas de cultivo, de instrumentos de cultivo. Então, não tem como dizer que isso é um período de trevas, né? Foi um período marcado pela excessiva fé religiosa? Sem dúvida. De fato, vai haver uma presença muito intensa dessa visão religiosa do mundo, né? A igreja, principalmente, atuando ali de forma bastante incisiva, né? Mediando, fiscalizando. De fato, isso vai existir. Mas isso não limitou, né? Isso não foi, não era só isso, né? Não era só a fé religiosa. Havia também busca por conhecimento, havia outras coisas também. Tá? Então, pensar na Idade Média é de uma forma mais ampla. Tá? A Idade das Trevas é uma forma muito limitada de se pensar. A Idade Média, ela é marcada, né? O início da Idade Média ele é marcado pela descentralização política da Europa. É só a gente lembrar da fragmentação do Império Romano. Né? O Império Romano ele se fragmentou, nos seus antigos territórios surgiram diversos reinos, né? Reinos bárbaros que vão se estabelecer e vão crescer. Reino Franco, o reino dos Vândalos, o reino dos Visigodos e tal. Mas a gente vai ver que ao longo, né, dos séculos ali da chamada Alta Idade Média, né, século 5, 6, 7, 8 até mais ou menos o 10, a gente vai ver um processo de fragmentação mesmo do poder político, né? Os impérios, os reinos, eles vão se fragmentando e cada vez mais quem vai assumindo o poder ao longo da Idade Média vão ser os senhores feudais, né? Que eram aqueles nobres senhores de terra que passavam a exercer, né, um poder extremamente forte, mas extremamente localizado. Por isso que a gente chama de fragmentação ou descentralização, né? O poder ele vai ser localizado em pequenas regiões, mas de forma completamente independente. Então, quer dizer, aos poucos a Europa, que antes, né, havia se centralizado principalmente a partir do Império Romano, ela vai perdendo essa característica e vão surgindo esses poderes mais locais, que eram os feudos, né, os senhores feudais. Então, a fragmentação dos impérios, o surgimento dos reinos bárbaros e também a formação do feudalismo, a marca uma chamada Alta Idade Média. A Idade Média, ela pode ser dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai lá do século V até o século XV, até o século X, e a Baixa Idade Média, que seria mais ou menos do século X, século XI até o século XV. A Alta Idade Média marcaria a ascensão da Idade Média, a formação do feudalismo e a estruturação da sociedade medieval, enquanto que a Baixa Idade Média já começa a marcar o declínio da Idade Média, né, o início do declínio do feudalismo, o ressurgimento das cidades, do comércio e tal, que levaria à chamada Idade Moderna lá no século XVI. Tá? A gente também tem, pessoal, o surgimento do Reino Franco, o fortalecimento do Reino Franco. E aqui cabe uma coisa muito importante, né? Dos reinos bárbaros, o Reino Franco foi aquele, né, que se aliou, né, à Igreja Católica. O Clovis se converteu ao cristianismo e também deu início ao processo de cristianização. Não deu início, mas, vamos dizer assim, contribuiu, né, para o processo de cristianização dos povos bárbaros, né? E aí a gente vai ter um elemento fundamental desse processo, né? A igreja ela vai se aliar com o Reino Franco, né? Depois o Império Carolíngio, e aos poucos essa aliança vai, né, levando a uma conversão bastante acelerada dos antigos povos germânicos. Então, aos poucos, as religiões desses povos foram sendo abandonadas, né? Aqueles que não se curvavam ao cristianismo eram muitas das vezes, né, eliminados. Então, aos poucos a religião desses povos vai desaparecendo, né, e cada vez mais sendo demonizada, perseguida, e cada vez mais o cristianismo, no caso aqui representado pela Igreja Católica, vai se consolidando na Europa medieval. Tá? Isso aí mais ou menos durante esses 5, 6 primeiros séculos. Aqui eu coloquei, né, o Império Carolíngio, né, para vocês verem, o Carlos Magno aqui. E aqui você vai ver, né? Você vai ter a divisão do Império. Então, só para a gente ver como o Império ele se estabeleceu, né? E acabou sendo um elemento crucial para a expansão, né, do cristianismo sobre os outros povos bárbaros e tal. Né? Então, o domínio carolíngio aqui na Europa, né? Ali por volta do século IX.
aqui, né, tomado pelos árabes, a Península Ibérica foi tomada pelos árabes, né, lá aproximadamente no século VIII, século VII, século VIII, e então a maior parte da Europa aqui estava sob domínio do Império Carolíngio, com aí uma fortíssima participação da Igreja Católica, tá? Então, tá aí. Em relação à sociedade medieval, pessoal, umas informações básicas. Primeiro, a sociedade medieval ela é uma sociedade rural. Ou seja, quer dizer que a maior parte da vida medieval ela acontece no campo, né? A base dessa vida é a agricultura, né? Então a gente vai ver que basicamente durante toda a Idade Média a principal atividade econômica é a agricultura. Essa agricultura ela é exercida onde? Nos feudos, pessoal, nos senhorios, né? Também chamado feudos ou senhorios, que eram basicamente grandes propriedades de terras. A palavra feudo, né? Ela quer dizer um bem doado, né? Então por que é utilizado esse nome? Porque os senhores eles davam um pedaço dessas terras para os servos, né, trabalharem, ou no caso, quando eram senhores maiores, eles entregavam essa terra, né, como forma de se aliar e de realizar um pacto, né, entre outros senhores, um senhor maior com um senhor menor, né, um nobre maior com um nobre menor. Então, basicamente, a vida de maneira geral, ela ocorria nesses feudos. Né? Geralmente o feudo ele tinha ali castelo, as terras a serem cultivadas, uma muralha para proteger, e aí você vai ter vários feudos em basicamente boa parte da Europa, né? Por isso que esse período também é marcado, né, pelo feudalismo, né, justamente. Porque a maior parte da vida ela se dava nesses feudos, né, utilizando a produção agrícola, né, para subsistência. Geralmente essa produção, pessoal, ela era uma produção de subsistência, que a gente chama, né, que é basicamente quando você produz só o suficiente para você se manter, para você poder sobreviver. E geralmente tem que pensar que era preciso plantar, colher e essa colheita durar até a próxima plantação e também até a próxima colheita. Então esse é um aspecto muito particular da Idade Média, tanto é que a gente vai ver que em muitos momentos, principalmente os mais pobres, os camponeses, né, que não tinham tanta produção assim, vão andar ali muito constantes, né, com o medo da fome. O medo da fome é uma coisa que vai existir na Idade Média de uma forma bem constante. Os feudos, pessoal, eles eram divididos em três grandes grupos, né, três grandes setores. O manso senhorial, que eram as terras do senhor, o manso servil, que era onde ficavam as terras que eram entregues aos servos, e o manso comum, que geralmente é uma região de floresta, de rio, onde tanto os senhores como os servos poderiam utilizar para extrair madeira, para pegar água, para caçar, enfim. Tá? Essa divisão ela é básica. Como eu falei, a agricultura produzida nos feudos era uma agricultura de subsistência. Havia comércio? Havia, mas era um comércio muito reduzido, e geralmente esse comércio ele se baseava principalmente no escambo, né? Quer dizer, a troca de mercadorias. O cara plantava batatas e aí ele conseguia separar ali uma quantidade de batatas que ele conseguia sobreviver, e aí ele pegava aquilo que sobrava, quando sobrava, porque não era sempre, quando sobrava, e aí ele trocava por um outro gênero alimentício, podia ser um outro grão, sei lá, milho, ou por leite, ou por carne, ou ovos, sei lá. Então ele era assim que se variava, de certa forma, a dieta, né, alimentar na Idade Média. Era uma agricultura bem simples. Dentro dessa sociedade também, pessoal, se estabeleceram as relações de fidelidade, né, que a gente já conhece, que era basicamente a vassalagem e a servidão. A vassalagem, suzerania, vassalagem, era um pacto que era realizado entre senhores, né, quando um senhor jurava fidelidade a outro. Geralmente um senhor menor jurava fidelidade a um senhor maior, em troca de proteção, em troca de auxílio, e o senhor maior, né, ele recebia uma série de tributos, uma série de obrigações também desse vassalo para com ele. A servidão era o pacto realizado entre senhores e geralmente camponeses, né, onde o senhor ele entregava ali um pedaço da terra e esses camponeses eles eram obrigados a trabalhar nessa terra e parte da produção eles tinham que dar para os senhores. Um dia na semana eles tinham que trabalhar nas terras dos senhores, né? Ou seja, eles tinham uma série de obrigações também para com esses senhores. Esses pactos foram a base, né, das relações sociais, de certa forma, na Idade Média. Tá? Haviam senhores que tinham vários vassalos, haviam senhores que tinham vários servos, e aí vai. Tá? Então eu até coloquei aqui uma imagem de como era mais ou menos, né, um feudo na Idade Média, pessoal. Ó. Então aí tem aqui 1, 2, 3, né, aqui embaixo tem a legenda, pra vocês verem. Então a gente tem
Aqui é o feudo, tá? Toda essa região aqui, né, em volta, tudo aqui é chamado de feudo, tá? Isso aqui tudo. Essas terras pertencentes a um senhor e tal. Então a gente tem né? Reserva ou manso senhorial, é essa parte aqui, ó, onde tem essas terras cultivadas aqui. Geralmente essas terras aqui elas são cultivadas em exclusividade para os senhores, por isso o nome manso senhorial, ou, né, quer dizer, aqui a gente tem uma terra que vai produzir, né, vai ser plantada, vai ser cultivada para consumo unicamente aqui do senhor e, claro, da sua corte, né, da galera ali que vivia com ele, a nobreza, família, enfim, tudo mais. 2 aqui, né, coloca-se a casa do Senhor, que na verdade é a fortaleza, né? Essa fortaleza ela também pode servir de abrigo para os servos em casos de invasão e tudo mais. Daí o próprio fato de muitos servos se submeterem ao poder desses senhores. Aí a gente tem o manso servil, que é o 3 aqui, ó, né? 3, 3. Que a gente tem as casas dos servos, as terras que eles ganhavam, né, para poder trabalhar, criar seus animais e tudo mais, ó, cultivar. E aí lembra, uma parte dessa produção tinha que ser entregue ao Senhor. Um dia na semana, esses servos que vivem aqui são obrigados a trabalhar nas terras do Senhor de graça, sem receber nada, né? Uma vez ou duas por semana eles eram obrigados a virem para cá para poder trabalhar, né? E por último a gente tem as terras comunais aqui, ó. Você tem florestas, geralmente, né? Você tem um rio, né, que pode ser utilizado para pegar água. Então, comum, a palavra terra comunal ou manso comum é da ideia de que todo mundo usava, né? Tanto senhores como servos. Bom, então pessoal, é isso, né? Só para a gente poder relembrar um pouco aí do que era essa Idade Média, como é que funcionavam as coisas. Na próxima aula a gente vai dar início, né, ao processo de declínio da Idade Média. Bom, então muito obrigado por assistir e até a próxima.